Entrevistamos o músico Laerte Sarrumor, que falou sobre a irreverência do programa Rádio Matraca e a expectativa para o show em comemoração aos 40 anos da banda Língua de Trapo. Então, o Língua nasceu numa faculdade de comunicação, né? Faculdade de jornalismo, Casper Libero, aqui em São Paulo, naquele prédio da Avenida Paulista, ali icônico, né? O prédio da Gazeta. E nós éramos jovens, né? Eu, Guca Domênico, Carlos Melo, Pituco, fomos os fundadores da banda, né? E logo em seguida também, um semestre depois, entrou o Ayrton Munhaine Júnior, que até hoje faz a Rádio Matraca comigo. E a gente estudava ali jornalismo, né? A gente tinha acabado de entrar na faculdade e nas horas vagas a gente pegava um violão, né? Muitos iam com violão para a faculdade, que morava perto e tal, ou para ficar tocando ali na sede do CA e tal. E ali a gente se conheceu e teve uma identificação bem rápida, assim, pela via do humor, né? Que todo mundo meio revoltado, meio doidão, assim, na época, né? Anos 80, comecinho dos anos 80, e fazendo sátiras políticas, sátiras sociais, não sei o quê. Então a gente viu ali que era o embrião de alguma coisa que a gente não sabia o que era, né? Aí começamos a fazer show na própria faculdade, em sala de aula. Logo acabamos migrando assim para outras faculdades, que ficaram sabendo que tinha um bando de malucos ali na Casper. Fizemos vários shows na USP e tal, depois no interior, e também festivais. Gravamos uma fita independente. Antes do disco independente, a gente gravou uma fita cassete independente, chamava Sutil como um Cacetete. A gente vendia na porta de show e tal. Até que em 81, a gente participou de um projeto coletivo, né? De vários artistas inéditos tal, que não tinham onde se apresentar. Através desse projeto puderam se apresentar no Teatro Lira Paulistana. Aí a gente começou a fazer shows no Lira, né? Além desse projeto inicial que a gente participou, que era um projeto coletivo com vários artistas, a gente foi convidado a fazer shows individuais, solo, lá no teatro, e chegamos num momento assim que a gente sentiu necessidade, pô, agora precisa de uma bolacha, né? Precisamos de um bolachão, né? Tá na hora de gravar um disco, né? Independente, porque era a única maneira que havia na época, porque as grandes gravadoras não queriam saber dessa turma, né? Estavam com as costas viradas para o que acontecia aqui na cultura de São Paulo. Então em princípio a gente começou a gravar por conta própria. Arrumamos um estúdio, né, em Santa Cecília, que inclusive era do Zé Rodrigues e o grande Zé Rodrigues, né? De Porco, né? Exatamente, dele e do Tico Terpins, os dois mentores do Joelho de Porco, que por acaso eram nossos ídolos, né? Nossa referência, pô, de humor, né? Joelho de Porco, Mutantes, Rita Lee, Raul Seixas, eram as nossas referências mais imediatas de humor, né? Então foi um grande barato, né? Um grande prazer a gente estar ali na casa dos nossos ídolos, né? Do Zé e do Tico Terpins, gravamos. Só que aí a grana acabou, ficou curta, acabou, tudo que a gente conseguiu juntar entre nós mesmos acabou, e aí a gente bateu na porta do Lira mais uma vez, falou, escuta, dá para vocês entrarem aí, né, fazer uma coprodução aí com a gente e tal. Então eles entraram na parte já da mixagem para frente, então eles cuidaram da capa, da distribuição, enfim, e saiu pelo selo Lira Paulistana. Então é uma coprodução da própria banda com o Lira, né? O primeiro disco, o Azulão, aquele de capa azul, que tem Concheta, Xingu Disco, Vampiro, né? As músicas mais conhecidas da banda talvez estejam nesse disco. E para além disso, como o humor era o carro-chefe, né? A mola mestra, eu acho que cada música o tema acabava pedindo um estilo diferente, né? Então a gente fez uma toada caipira falando dos exilados que foram para o exterior e tal. Fizemos uma discoteque, né? Falando da questão do índio, Xingu Disco, que infelizmente continua atualíssima, né? Que a questão do índio não termina, só extermina. Uma coisa também que ajudou muito a divulgar o disco foi que a gente teve essa ideia de colocar no encarte as cifras das músicas. Isso ajudou muito, porque o pessoal, né, num bar, num acampamento, na praia, em qualquer lugar, você tinha lá o encarte já com as cifras
E a letra já saía uma concheta. Então, nossa, o pessoal até hoje fala para mim, nossa, eu cantava muitas músicas de vocês nas viagens e tal, né? Era uma música concheta. O show do Língua, ele é um show multimídia, né? Não que seja proposital, mas acabou acontecendo, né? Como é de humor, então a gente começou a sentir necessidade, além da música, de começar a agregar vários elementos. Teatro, que foi uma coisa mais do que natural, porque cada música já pedia uma interpretação, um personagem, né? O caipira, a gente se fazia de caipira, evidentemente. O índio do Village People, né? Xingu, xingu, aquela coisa de macho, macho, né? Então a gente meio que vinha de Village People. Então cada música a gente fazia um personagem, então já tinha o teatro aí. Um amigo nosso, que é um super diretor, hoje em dia, de publicidade e tal, ele estava começando também nessa coisa de audiovisual, e ele fazia em Super 8 ainda, nos anos 80, ele começou a fazer uns filmes, uns filmetes que passavam durante o show, então já temos aí o cinema, né, o visual. E para a gente trocar de roupa de uma música para outra, às vezes dava um certo hiato, um certo buraco. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer uma rádio fictícia, que nessa época já chamava Rádio Matraca, que durante o show, né, nas brechas entre uma música e outra, para a gente poder trocar de figurino, a gente punha aquela fita cassete para o pessoal ouvir, né, a luz apagava, ficava na penumbra, o pessoal ficava ouvindo aquelas esquetes humorísticas, imitações e coisa e tal, enquanto a gente troca rápida, coisa de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Mas isso aí dava um certo dinamismo ao show, né, para não dar buraco. E aí o André Barbosa Filho, ele era coordenador da Rádio USP, isso já em 1985, né? Ele foi a um show. Ele falou, pô, mas essas vinhetas que vocês colocam, isso aí é bem legal. Vocês não querem fazer isso aí numa emissora de verdade, né? Fazer um programa de rádio? Pô, mas caramba, será que a gente tem, né, capacidade? Ah, vocês tiram de letra. E nos convidou então para a Rádio USP. Em 1985, em março de 85, estreou a Rádio Matraca. Já faz, né, quase 40 anos também, né? E a Alcione não estava nessa época, ela é bem mais novinha que a gente, né? Nossa mascote. Mas já estava o Ayrton, Ayrton Munhaine Júnior, o Lisoel Costa, o Oscar Pardini, que hoje em dia também, depois ele foi para o Café com Bobagem, Pegadinhas do Faustão, tal, um grande humorista, estava lá com a gente, ele fazia Casper, e o Carlos Melo. Então a gente foi fazer lá. E era uma programação de sábado na USP, que era bem legal, porque tinha não só o Língua de Trapo, tinha o Premier fazia um programa lá também, chamava Quase Lindo, o programa deles. E aí tinha programa de rock, era uma programação bem diferenciada, aos sábados à tarde. E a Rádio Matraca entrou lá. A gente ficou lá 1 ano, depois fomos para 97 FM de Santo André. Ficamos lá 1 ano também, 2 anos. Aí, em 1997, a gente retornou para a USP. A Rádio Matraca, ela foi mudando um pouquinho de formato ao longo dos anos, né? Já há algum tempo, já há alguns anos, que a gente chegou nisso que você está falando, que é trabalhar com especiais, com temas, né? Que acho que torna mais saborosa a coisa, né? Você demanda uma pesquisa, e são temas os mais variados possíveis, né? Então, desde o programa que fala da cor azul, então vamos pegar só a música que fala de azul, né? Vestir azul, né? O céu azul, de que vale o céu azul, o sol sempre... Você começa a lembrar de músicas que falam de azul. Até ritmos musicais, fazer um programa só de chorinho, fazer um programa só de blues, fazer um programa só de música clássica, enfim. E sempre de uma maneira diferenciada através da via do humor, né? Você que ouve o programa, você sabe que a gente sempre tem aquela maneira descontraída de apresentar, sempre com tiradas, humor, uma imitaçãozinha, uma coisa, sempre essa coisa jocosa, engraçada, né? Finalmente, depois de 3 anos, nós vamos nos apresentar presencialmente para público, aberto ao público. Porque a gente já teve algumas apresentações aí nesses 3 anos, né? Em teatro e tal, mas com portas fechadas, sem a presença do público. Para gravações, da Secretaria de Cultura e tal, fizemos uma associação médica
mas aí era um público também específico e restrito, né? Mas para o nosso público, para os fãs do Língua e tal, né? A gente já desde janeiro de 2020, que a gente fez no Teatro Municipal, um grande show lá com orquestra, comemorando os 40 anos do Lira Paulistana. A gente, desde janeiro de 2020, que a gente não se apresentava para um público, para o nosso público. Então vai ser muito legal. Posso falar o local? Então, vai ser no Sesc Belenzinho, né? Terça-feira de carnaval, em pleno carnaval, terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro, 6 horas da tarde. Então quem estiver em São Paulo, quem puder ir, comemorar com a gente essa volta e os 40 anos, né, da banda, finalmente vamos comemorar. E tem algumas surpresas que a gente vai fazer, até porque é carnaval, né? Mas assim, vamos tocar os hits, né? Vamos estar tocando os hits e temos um convidado especial, não podemos deixar falar nele, né? Que é o grande Carlos Careca. Olha. Carlos Careca, que é um figuraça, um compositor de Curitiba, né? Mas radicado em São Paulo há muitos anos e também dessa cena alternativa, independente, mas que acabou tendo até músicas que chegaram a tocar em rádio, tal como Acho. Acho que fiz meia música pra você, aceita minha meia música, desculpa o meu vexame de fazer meia música pra você. Inclusive no show, essa é uma das surpresas, no show o Língua de Trapo vai cantar essa música, eu vou cantar essa música num arranjo com a banda. Então vai ser bem legal essa interação do convidado com a gente, da gente com o convidado, que é brother já de mais de 30 anos, né?